Então, estão estudando o livro de Juízes, a época aqui de Sansão, e aí nós temos uma lista enorme dos eventos de Sansão. O livro de Juízes, volta um pouquinho só. A ideia é que o livro de Juízes, resumindo tudo, né, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, porque não havia rei em Israel, mas a ideia do livro de Juízes é mostrar que depois que Moisés libertou o povo, Josué conquistou a terra prometida, deu essa terra para eles, eles passam a morar nessa terra, eles têm a orientação exata de como deveriam viver, a aliança com Deus, Deus estaria com ele, o que eles deveriam fazer, e eles começam muito bem, mas se afastam de Deus. E cada vez esse afastamento vai se complicando. No começo eles se arrependem bem, mas depois eles perceberam, tem um truque aqui, se a gente fizer alguma coisa errada e não der certo, a gente chega lá e clama para Deus, Deus vem e nos salva. Então não havia nem arrependimento na época de Gideão. Era um puro remorso de uma situação desconfortável. E na época de Juízes, o povo estava já assimilado, na época de Sansão, o povo tinha assimilado a opressão e aquele estilo de vida. A gente deve ficar assim mesmo. Quando Deus levanta Sansão e coloca Sansão nas atrapalhadas dele para provocar os filisteus e Sansão se vingar, criar um problema, sair daquele marasmo, daquela união que estava acontecendo ali, já estavam aceitando que Deus não tinha chamado a nação de Israel para viver daquele jeito. Então Deus provoca a situação. Joga Sansão contra os filisteus contra Sansão, até que vai culminar no texto de hoje, onde vai ter uma redenção, uma cisão. E a nação de Israel vai se livrar temporariamente dos filisteus. Então, o que nós vamos ver em todo o livro do livro de Juízes é essas ideias aqui. É um povo fraco. É um povo que não resiste, não tem perseverança. Tem umas experiências assim de reanimar a aliança, de ficar firme com Deus, mas passe uma geração, tudo vai por água abaixo. Levanta-se aí a questão assim dos pais não conseguirem transmitir para a nova geração a dependência, a fé, o carinho pela pessoa de Deus. Eles tinham um reavivamento por causa dessa libertação, experimentavam o poder de Deus. Deus é tudo. Mas passava-se algum tempo, enquanto o juiz estava vivo, isso que o texto vai falar muitas vezes, enquanto o juiz estava vivo, estavam em paz. O juiz morria, no outro dia, gente, liberou geral, legal, vamos lá. No caso de Gideão, que é antes de Jefté, ele mesmo levou o povo à idolatria, provocou o povo a adorar uma estola sacerdotal. Só foi Gideão morrer, o povo voltou para adorar Balaim. E aqui em Sansão, o povo nem quer ser libertado. Então vai mostrar essa fraqueza, essa natureza do povo de Deus, do povo que tem uma aliança com Deus, no povo que é todo especial, porque eles receberam os profetas, eles receberam a lei de Deus, eles foram salvos do Egito. Nenhum povo teve outro tipo de experiência como a nação de Israel até esse ponto. E tiveram depois ainda, e continuaram mesmo. Então o propósito do livro de Juízes é mostrar que aquele povo que Deus escolhe, aquelas pessoas que Deus escolhe, tem uma natureza pecaminosa que impulsiona, que nos afasta, que afasta de Deus. Mas a gente não se convence disso. Isso era lá e é hoje. O livro de Juízes é exatamente a nossa sociedade, tanto dentro da igreja. Essa inclinação, essa impulsão que nós temos através da natureza. Mesmo nós, o povo de Israel, não eram regenerados. Eles tinham a lei. Eles não tinham experimentado a salvação, a justificação, a reconciliação, a adoção, o selo do Espírito Santo. Eles não tinham a experiência que nós temos hoje. Essa luta que nós temos no nosso interior, que o Espírito Santo nos ajuda com a nova natureza, para não nos afastarmos de Deus. Então, a luz que nós temos hoje é maior do que eles tiveram. E eles se afastaram. Então, é muito mais estranho se nós nos afastamos. Então, vamos mostrar que o povo de Deus sempre, não importa quem Deus escolha, sempre vai ser um povo fraco. A inclinação para o pecado, a inclinação para nos afastarmos de Deus,
fazermos jardim da infância, fazemos colegial, eu não sei como que é a escolaridade, o cocô, o chugaco, essas coisas assim. Nós fazemos todo tipo de graduação em pecadaria. Mestrado, doutorado, pós-graduação, nós somos especialistas. E o que o tempo muitas vezes nos ensina é que a gente sabe disfarçar. E aí até espiritualizamos os nossos erros. Então, o livro de Juízes mostra isso, um povo fraco, mas, ao mesmo tempo, um Deus fiel, um Deus forte, um Deus restaurador, um Deus regenerador, um Deus amoroso, mas um Deus que trata o pecado para o nosso próprio bem. Dói, dói. Algumas vezes tem consequências que a gente fala, Deus, por quê? Deus fala, vamos lá, né? Suporta aí, aguenta agora. E vamos em frente. E, ao mesmo tempo, então, todo o livro de Juízes mostra essa quantidade de ciclos de falhas. Somando e juntando como que foram, são 7 ciclos de falha. As gerações não aprendiam. E a coisa mais difícil de um povo ou de uma pessoa é quando não aprende nem com os erros dos outros e nem com o seu próprio erro. Sempre está caindo. Então, em outras palavras, ou é muita malandragem, ou é um pecado que domina, ou é uma certa burrice, uma certa, quando a gente fala com deficiência espiritual. Né? Quando a gente vê uma criança deficiente, ela não consegue fazer como que chama hoje? Não é mais deficiente, como que chama? Tem um outro nome, porque deficiente é uma palavra ruim. É especial, mas tem uma outra palavra que é uma palavra mais técnica hoje. E algumas vezes a gente parece que parece que somos assim. Então o livro de Juízes é um retrato daquela sociedade e do povo de Deus. A gente pode aprender, e como temos aprendido muito disso. Quando a gente olha para Sansão, tem toda uma lista aqui que vocês já sabem, já decoraram. Nós temos aí, desde o nascimento dele, ele mata o leão e come, o mel que estava no leão, ele casa-se com ele olha para uma moça lá dos filisteus. É interessante que o olhar de Sansão sempre está voltado para os filisteus. Ele sofre alguma coisa lá, ele tem um problema, mas ele sempre volta, e o final dele é voltar lá para os filisteus. Então, ele tem um casamento frustrado por causa do enigma que foi revelado. Ele mata 30 homens para pagar a dívida por causa do enigma que foi revelado. E, quando vai buscar a esposa, outro já está com a esposa. Aí, por causa disso, mataram a esposa, que ele seria esposa, mataram a moça e o pai. Por causa disso, ele taca 300, coloca 300 raposas e duplas incendiárias. Os filisteus matam, por causa disso, mata a mulher e o sogro. Aí, quando os filisteus vão atrás de Sansão, os compatriotas dele, do mesma nação de Judá, vão lá e amarram, e ele fala, não me matem, mas podem me amarrar. E daí, quando o pessoal vem ali, ele mata ali mil filisteus com uma queixada de burro, e aí, de repente, ele vai lá em Gaza novamente, e vai atrás de uma prostituta. Aí, tentaram fazer uma armadilha para ele, ele sai, arranca à meia-noite o portão, as portas da cidade, com os ferrolhos e tudo, e caminha com essas portas 60 quilômetros. Agora, o que você pensaria a seu respeito com todas essas intrigas e você sempre saindo vitorioso? Eu sou poderento. Comigo ninguém pode. Cada vez uma coisa mais fantástica, aqui com essas portas nas costas, fugindo, escapando. Aí ele vem, e aí, de novo, o olhar dele está voltado para os filisteus. Parece que ele queria ser um igual. Ele foi gerado, e ele nasceu e teve um voto sobre ele, porque ele iria começar a libertar a nação de Israel dos filisteus. E esse voto, essa consagração, seria do início da gestação até a sua morte.
E aí que ele vai na casa de Dalila. Dalila recebe uma proposta de um valor muito alto, e ela fica tentando 4 vezes. As 3 vezes ele fala alguma história só para zombar dela. Ele está curtindo ali, bebendo, dormindo. E aí ela grita: os filisteus vêm vindo aí. Ele sempre, depois que ela faz alguma coisa, ele se levanta, ele arrebenta, e aí os filisteus dá no pé quando vê ele se soltando daquelas coisas. Mas aí a 4ª vez ele zombou demais. Do voto, que é símbolo da consagração e é símbolo da presença de Deus com ele, da aliança com ele, ele vai quebrando gradativamente, ele vai menosprezando. Não é que o fato dele comer o mel, tocar no leão morto, então saiu um pouco de energia dele. Não, é Deus que começa a abandonar. A força dele, a capacidade dele, não estão nos aspectos do voto. E ele vai desprezando, e cada vez menosprezando, rindo, contando piadas, bebendo, usufruindo da vida daquele jeito, e acha que a força era dele. Ele é o cara. Deus é obrigado a fazer tudo. E uma das vezes, uma primeira oração que aparece no livro, depois de ele matar aqueles 1000 homens, ele dá uma bronca em Deus. Eu matei esses homens, agora eu estou com sede, será que eu vou morrer aí? O senhor não está vendo o que eu estou precisando? E Deus faz a água sair de uma rocha. Ele, talvez no coração, está vendo? Deus é o meu servo. Eu sou o Deus. E Deus está a meu prazer. Então, esse engano no coração dele começou a ser alimentado de que tudo que ele podia fazer, o que bem fizesse, tudo ia dar certo. As 3 vezes ele engana Dalila, mas na 4ª vez, quando Dalila fez aquela pressão, igual a primeira mulher lá que fez a pressão para ele revelar o enigma, ela pressiona ele e ele fala: o que tem? Eu sou o cara, é apenas um voto. Então ele quebrou o último aspecto do voto. Se me raparem a cabeça, eu perco a energia. Nem ele acreditava que era o próprio Deus que o capacitava. E que esse voto não estava nem aí. E os filisteus achavam que havia alguma mágica, um feitiço nele, e que alguma coisa mística que, se fosse quebrada, tiraria a força dele. Nem os filisteus acreditavam que era Deus que o capacitava, nem ele acreditava. E quando raparam a cabeça, então ali deu um basta. Ele desprezou não somente o voto, mas desprezou a pessoa de Deus. E o texto fala que ali Deus deixou Sansão. Não foi o voto que, de repente, a força sumiu. Não, é Deus que o deixou. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê toda a história, você vê essa soberania e esse controle de Deus. Porque o propósito de Deus era usar um cara atrapalhado, cheio de si, para criar encrenca com os filisteus, para tirar o povo daquela assimilação. Criar um conflito, porque nem o povo queria ser libertado. E Gideão queria ser um igual filisteu. Então, Deus soberanamente está controlando e fazendo com que as coisas cheguem a um momento de redenção. E aí, então, é o que nós vamos ver hoje, que nós vemos na semana passada, que zombando do perigo, menosprezando o chamado e privilégios. É o auge de uma pessoa que é chamada por Deus, que tem uma missão, que tem um propósito de vida, é quando a pessoa gradativamente vai zombando do perigo, achando que é o cara, é aquela mulher, e aí menosprezando o chamado e privilégios. Sansão tinha um chamado e tinha um privilégio que nenhuma outra pessoa tinha, mas ele menospreza. Igual Saul, que por um prato de lentilhas menosprezou um privilégio. Queria comer, era o que importava, encher a barriga naquela hora. E Jacó sabia muito bem o que era qual que era a importância do direito de primogenitura. E Jacó, malandro também, no seu erro, foi lá, enganou Saul, colocou uma arapuca para Saul,
Esaú menosprezou, e aí Jacó até vai enganar o seu pai para o pai transmitir ou abençoar. Da mesma forma, acontece aqui com Sansão. Então ele zombou do perigo e ele menosprezou o chamado e privilégios. Ele menosprezou os símbolos. E por trás dos símbolos, dos memoriais, que era não comer nada da uva, nem uva passa. Tem alguns que são contra a uva passa, tal, mas nada que fosse da uva, vinho, nada. Não tocar em nada que fosse morto, cadáver, nada. E não deixar cortar o cabelo. Eram símbolos, eram memoriais, que por trás representavam a aliança, o fato de Deus estar com ele para ele executar uma missão, um ministério. Ele jogou tudo fora. O que importava aquele momento ali, porque eu sou o cara, já estava com a prostituta, depois estava ali com Dalila. Os olhos dele, as janelas da alma de Sansão eram sempre atraídas para o seu desejo, para o seu instinto, para o seu impulso. Hoje a gente vai falar novamente sobre a graça redentora. Nós não conseguimos atrapalhar as intenções de Deus, os decretos de Deus, os planos de Deus. Então, a graça redentora capacitou o servo inconstante, que é Sansão, para dar um golpe final no opressor. Esse é o plano de Deus. Desde o jardim do Éden, Deus tem um plano de redenção. Quando o homem caiu, entrou no estado de miséria, Deus deu uma aliança, fez uma aliança com Adão e Eva. Olha, a serpente vai dar um golpe no calcanhar de um que virá da sua geração, do filho de um homem. Mas esse vai pisar a cabeça da serpente. Lá atrás, no momento que o homem caiu, Deus faz uma aliança. Olha, do seu descendente receberá um golpe terrível no calcanhar. Ele vai cair, mas ele vai pisar a cabeça da serpente. Um golpe fatal. Deus é o Deus da redenção. E toda a nossa história humana, toda a escolha de Israel, a escolha da igreja, a vida da igreja, ela culmina com um momento da consumação da redenção daqueles que caíram em Adão. Tudo está contra, tentando atrapalhar. A genealogia de Davi, em um certo momento, na época de Joás, ficou por um fio. Parecia que ia acabar a aliança. Mas Deus vai lá e salva, protege. Deus faz com que as coisas aconteçam. Então, nós vamos ver hoje como que foi essa graça redentora que capacitou o servo inconstante para dar um golpe final no opressor. Vamos ler, então, esse finalzinho do capítulo 16, finalzinho da história de Sansão. Versículo 21. Então os filisteus o agarraram, porque ele estava lá com Jezabel, né? Com Dalila. Ela rapou a cabeça. Como que todas as coisas que eram feitas ali, junto com Dalila, Sansão estava dormindo, tão tranquilo, tão confiante em si. Ela grita, talvez tenha que chacoalhar. Os filisteus estão chegando. Arrebentava as cordas, tirava o cabelo de fio tear. E aqui vem alguém e os filisteus estavam escondidos no quarto dela. Como que pode um cara chegar a esse ponto? Dessa dormência, dessa cegueira. Era uma vez, duas vezes, e ainda ele confiando, estando ali, sendo traído. Não vai embora. Lá em Gaza. E por causa, então, que raspou a cabeça, o texto fala que o Senhor já não estava mais com ele. Temporariamente, o Senhor deixa ele à mercê de si próprio. Esse é a grande tragédia, quando Deus nos entrega ao nosso caminho. Então, os filisteus o agarraram.
coisa que não conseguiam fazer antes. Furaram os olhos. Aquilo que levava Sansão a fazer aquilo que ele queria, ele era traído, os olhos deles eram olhos famintos pelo pecado. Tem até um filme, né? Olhos famintos, a ideia de devorar, devorar. Ele era insaciável. Ele botava os olhos naquilo que ele tinha prazer. Então, a primeira coisa, né, o primeiro castigo do pecado, alguém muito inclinado ao pecado, que não se retrai, não volta, já habituado, já escarnecedor dos privilégios, é que o primeiro castigo, e o próprio mundo vai nos castigar, é tirar de nós aquilo que nos leva a pecar. Então, a primeira coisa aqui, o agarraram, furaram os olhos dele e agora o levaram para Gaza. Numa facilidade. Imagine o desespero dele. O que está acontecendo agora? Não está enxergando. E quando a gente não enxerga, a gente escuta muito. A nossa audição aumenta. E o que será que ele estava escutando? Os sons de vitória. Aqueles sons de corpos sendo estraçalhados que ele fazia com a queixada de burro, agora eram os tapas que ele levava. Eram as pancadas. Talvez o irmão de algum homem filisteu que tenha sido morto. Agora tudo se inverteu. Os cuspes, a humilhação, jogando pedras. E os caras que estão levando ele, amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Passou a fazer um trabalho de escravos, de pessoas criminosas e de animais. Sem aquela força do Senhor, agora com a sua própria força, trabalhando como escravo e como animal para os seus inimigos. A única utilidade dele agora é essa. Aí o texto fala, mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Com esse texto, a gente pensa que o segredo estava no cabelo. Mas se o segredo estava no cabelo, ele nem deveria ser rapado. E na hora que ele é rapado, o texto fala, o Senhor saiu dele. Era o Senhor, a força, não existia nada místico. A força estava na presença de Deus. E aqui tem uma foto dele moendo, usando essa roda de moer. Colocavam as sementes, os trigos, o que era ali, um animal ficava virando, ficava em volta. Então não caminhava, não tinha distância, só escutando. E tem até, né, o autor que fez esse quadro aí, coloca até o menino com reio, com chicote, batendo. Então era um prazer daquele povo ver agora aquele que tinha destruído a plantação, né? Ele colocou 300 raposas para destruir a plantação, agora ele está fazendo o trabalho de alimentar os filisteus. Pensa como que seria, talvez, esses momentos aí de Sansão. Versículo 23. Nesse momento, olha o que o pecado faz. Ele escraviza, nos leva a viver esse tipo de situação humilhante, mas aí Sansão ouvia muito bem o que as pessoas estavam falando. Até o momento de que ele era forte, os filisteus falaram, será que é Deus que está capacitando? Olha, nada dá certo para nós, para humilharmos, para fazermos isso. Agora eles conseguiam. E Dalila estava rica. Aí, versículo 23, os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Os filisteus adotaram a divindade Dagom. Todas as divindades estavam envolvidas com Baal, estavam envolvidas com a agricultura, estavam envolvidas com a imoralidade. E aqui, então, por causa dessa situação, eles acharam legal fazer uma celebração. É o que nós fazemos quando completamos um ano de igreja, ou o nosso aniversário, o nosso ano de casamento. A gente quer celebrar, quer agradecer a Deus por aquele tempo, por aquela situação, por aquele livramento, ou para a nossa perseverança. A gente homenageia, faz não por nós, mas para agradecer a Deus. E aqui eles acharam muito bem o momento
para fazer uma festa e convidar o povo, as principais autoridades, para se alegrarem, porque o Deus Dagom tinha levado eles a conseguir aquela vitória. Os governantes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrar. A palavra aqui é para se embebedar, para fazer tudo o que é possível para fazer a gandaia, para fazer uma festa, se divertirem, se alegrarem, cantarem, e, sabe, liberou geral. Agora, olha, é tão emotiva a razão de terem sanção sobre o poder deles, que agora tudo vale. É o tipo carnaval no Brasil, né? É um momento que você está lá, é tão bom esse ano aqui, vamos nos alegrar e libere tudo. É esse momento só aqui. Eles diziam, olha o que Sansão ouvia, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Essa é uma verdade. Sansão era forte. Impossível de derrotar e fazer alguma coisa contra ele. Agora ele está amarrado, com os olhos furados, trabalhando como escravo, como animal. Então a conclusão óbvia é: Dagom é poderoso. Quantas pessoas talvez tiveram vários sacrifícios e oraram, rezaram para Dagom, e sempre havia uma derrota, sempre Sansão saía vencedor. E agora não. Aqui, ele está aqui. Crianças podem bater, podem jogar pedra, e ele não consegue fazer, não consegue nem enxergar quem fez aquela maldade para ele. A conclusão óbvia é: Dagom é poderoso. Dagom nos deu esse presente. Mas uma das coisas que a gente tem que aprender, e isso serve de lição para nós, é que quando alguém adora, ou pede, ou espera, ou se volta para um ídolo, o ídolo promovido promete muitas coisas. Mas uma certeza a gente tem: todo ídolo, apesar de prometer muitas coisas, não entrega nada. Então, eles pensavam que era essa a verdade. O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. A visão que eles tinham dos fatos, e por causa disso tiraram uma conclusão de que Dagom era poderoso e deu essa vitória para eles. Entregou para vocês, o inimigo de vocês. Mas, gente, quem que entregou Sansão na mão deles? Hã? O próprio Deus. Difícil de engolir, né? Desce aqui doendo, raspando. Não está aqui, mas a gente fala: como pode? Há uma injustiça de Deus aqui. Versículo 24. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus. Imagine você escutando isso. Por causa do seu menosprezo, do chamado e privilégios, esse povo idólatra, cruel, pagão, está louvando o seu Deus e dizendo que o Deus Dagom é o importante. E eles louvavam esse seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os mortos. Cada dia tinha mais mortos pelas mãos de Sansão. O nosso Deus, como Ele é bom, como é o grande. Então agora todas as nações, quando ouvissem o que aconteceu com Sansão, falavam: o Deus Dagom, esse é o cara. Agora, quando você pertence a uma nação que tem uma história fantástica junto com Deus, e você ouve isso, não sei se você já ouviu alguém falando de que o quanto a tal Deus ídolo é bom para ela, como que é isso. Você não dói o coração? Quando a pessoa compartilha ou fala, engrandece
algum espírito ou alguma religiosidade, algum ídolo sobre, olha, como Deus é bom. E, ao mesmo tempo, está querendo dizer que o Deus verdadeiro é falso, é cruel. Não sei se vocês ficam incomodados com isso. A gente tem que se segurar para aguentar isso. Mesmo você não tendo nenhuma razão, não tendo feito nada para causar aquilo. Como você tem que ter um domínio próprio para se segurar e não falar a verdade muitas vezes. Agora imagine você ouvindo isso e sabendo que as pessoas estão fazendo isso por causa de você, por causa daquilo que nós fizemos. Era culpa. Então imagine o coração de Sansão como está pesado. Eles estão falando isso, eles chegaram a essa conclusão por causa daquilo que eu fui, daquilo que eu sou. Então não era somente a dor do trabalho, mas era um peso espiritual. Não sei o quanto Sansão tinha essa compreensão até aqui, mas parece que, apesar de cego fisicamente, talvez essas coisas, essas situações, estavam levando ele a começar a ter um despertamento espiritual e começar a enxergar espiritualmente. Os olhos de Sansão estavam voltados para tudo que era bom nos filisteus. E cada vez mais os olhos deles foram se cegando espiritualmente. Não conseguia nem ver Deus na sua vida. Versículo 25. Com alegria no coração disseram, mandem vir Sansão. Fizeram a celebração para se divertirem e tal. E estavam todos alegres, borrachos, né? É isso aí que chama, né? Estavam borrachos. E aí, mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Além de servir como animal para produzir alimento para eles, agora vai servir de palhaço. Trouxeram Sansão do cárcere e eles os divertiam. Aqui, não sei se já viram um tipo de filmes assim, quando um povo, um exército pega um inimigo, eles trazem, fazem passeata. Se divertir aqui não é ele colocar o nariz vermelho e fazer gracinha, não. Se divertir é a oportunidade que você tem de fazer mal para alguém que era teu inimigo, que você trazia ameaça. Nesse momento você se alegra de poder fazer aquilo. E era isso que Sansão estava, cego, humilhado, ouvindo o louvor a Deus Dagon, e ele os divertia. As pessoas já estavam emborrachadas, estavam alegres naquilo lá, se divertindo, louvando o seu Deus e agora humilhando e se divertindo na prática dessa humilhação. Continuando, Sansão então vai começar a ter a redenção pessoal. Aqui ao mesmo tempo que a gente percebe, a gente assim fica agoniado de que Deus o entregou, mas ao mesmo tempo, ao passar por essa experiência, cego, humilhado, ele começa a recobrar a visão. Aquela luz começa a brilhar na sua mente, ainda é míope, e ele vai, apesar de não ser uma redenção total, mas era suficiente para ele clamar a Deus. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão, deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nela. Esse jovem talvez ele está cansado, né? Está fraquinho. Mas aí a visão de Sansão começou a dizer, a relembrar ele, você tem uma missão. Você vai começar a livrar a nação de Israel dos filisteus. Então, nesse momento, ele falou, Deus, eu não sirvo mais para nada. Olha, eu quero morrer. Eu me sinto tão culpado. Mas ele enxergou naquela situação uma oportunidade de ainda naquele momento, ainda assim, cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão. Aqui tem uma foto do templo de Dagon. Olha que bonitinho. Então, era um templo grande, as nações eram teocráticas, isto é, as nações eram vinculadas a uma divindade,
Então, quando tudo que eles faziam era em função dos deuses. Quando queriam tomar uma decisão nacionalmente, sempre eram sacrificados alguns animais, e esses sacerdotes liam as entranhas dos animais para saber se aquilo era vontade do Deus ou não. E as nações, cada uma tinha um Deus, então as guerras eram em função desses deuses. A nação que perdia, ela ficava com o rabinho entre as pernas e começava a duvidar da sua divindade. E muitas vezes essas nações perdedoras assimilavam a divindade. Com Moisés, as 10 pragas foram para ridicularizar as divindades do Egito. E Moisés saiu com o povo do Egito. E aqui tem as divindades, a festa, a celebração. Aí tem essas colunas, talvez não seja desse jeito como que eram bases de pedras com colunas de madeira. Então, o que talvez Sansão toque é nessas colunas de madeira. Então, ele só empurrou, elas saíram desse alicerce de pedra e aí tudo vem a colapso. Um pequeno coisa que ele fez já foi suficiente para aquilo colapsar. E uma coisa vai, efeito dominó, vai derrubando tudo. Versículo 27. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam os governantes dos filisteus, pelo menos aqueles 5 principais. Estavam ali porque a festa era importante, era uma celebração nacional. Sansão, gradativamente, ele vai tendo problemas com os filisteus, assim como se fosse uma vila, uma cidade de Gaza, até que chega a um ponto de um problema nacional. Deus instigou Sansão contra os filisteus e tornou um problema nacional, e aqui é unido a nação dos filisteus num momento de celebração, de festa, de louvor ao seu Deus. E aí que a gente vê, tanto na vida de Sansão, basta quando ele perde a presença de Deus. Quando ele menosprezou os seus privilégios, o seu chamado, e deixou que com isso, então, fosse raspar a sua cabeça. Basta. E agora os filisteus estão louvando e dizendo, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus disse, basta. E Deus, tudo por trás, trabalhando para que esse momento Sansão estivesse ali. Agora mais fraco, mais indefeso do que todos os outros momentos. Cego, humilhado por crianças, humilhado, tendo que um jovem levar ele pela mão. E o lugar é fantástico. O momento é crucial para a glória de Deus ser realizada e a redenção de Deus ser fatal. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes filisteus. E sobre o teto havia umas 3.000 pessoas, aqueles lugares altos do templo lá. 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Que momento! O auge da glória humana, da glória dos inimigos de Deus, da glória dos cruéis, da glória daqueles que difamam e dizem que Deus não existe, que Deus é fraco e que o Deus deles é melhor. O que nós vemos aí, até tem um kanji em chinês, mas algumas pessoas não aceitam essa ideia, dando a ideia de que um kanji que, ao mesmo tempo, ele dá a ideia de crise, perigo, ele também dá a ideia de oportunidade. Alguns que são estudiosos em língua, eles falam que não é bem assim, não é o certo. Mas muitas pessoas falam isso, né? Que momento de perigo e crise pode ser um momento de oportunidade. E na história dos homens de Deus, nós vemos que momentos que foram cruciais, de crise, de perigo, foi ali que Deus se manifestou. Daniel, na cova dos leões, ele não sabia que Deus ia libertar. Momento de crise, perigo. Mas Deus resolveu se manifestar. E Nabucodonosor faz um decreto. Os amigos de Daniel, que não se dobraram aos deuses da Babilônia, são lançados numa fornalha. E aí o próprio Jesus
encarnação, se manifesta e anda com eles ali, e eles não estão nem chamuscados. Então, alguns momentos que Deus não nos garante, mas momentos que parece o extremo perigo, parece que tudo acabou, é um momento propício para Deus, em algum momento, mostrar a sua glória. E se a morte acontecer, isso não deixa de ser verdade. Porque Ele vai mostrar a nossa glória. Nós vamos experimentar a sua glória, a nossa redenção final. Mas algumas vezes Deus faz com que a nossa fé seja prazerosa. E em alguns momentos a nossa fé, a gente passa, por causa da fé, passamos a ter uma fé dolorosa. Efeitos dolorosos. Deus sabe o que é melhor e como Ele quer aparecer. Então as pessoas estavam se divertindo, estavam ali feios. Eles deviam estar falando, valeu o ingresso. Que coisa boa ver esse camarada passando o que ele está passando. Quantos problemas ele causaram para nós. A gente estava em dúvida se Dagon era o verdadeiro Deus. Agora eu tenho certeza que o nosso Dagon é o verdadeiro Deus. Que momento mais importante para Deus sacudir os alicerces e jogar tudo por terra. Nós, algumas vezes, ficamos questionando, né? A Ana até falou aqui, será? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Deus não se manifesta, não resolve, Deus não... Por que tanta maldade no mundo? Por que não dá tantas coisas certas? E olha, tem um momento no livro de Apocalipse que vai estar acontecendo a tribulação aqui na Terra, e as pessoas que forem mortas antes, em toda a história, principalmente na tribulação, que vão estar lá com Deus, vão olhar para o tabernáculo, onde está a presença de Deus, e vão estar vendo as coisas, sabendo das coisas que estão acontecendo aqui na Terra, tanta injustiça, pessoas sendo decapitadas, perseguidas, mortas, todos os países juntos para eliminar da face da Terra toda a lembrança a respeito de Deus. E parece que Deus está passivo. Parece que talvez está até tendo... A gente acha que a ideia que as pessoas estão tendo de Deus é que Ele está tirando uma soneca. E os anjos e esses salvos, agoniados, por que Ele não faz nada? Aqui, isso é possível porque os nossos olhos são muito limitados, mas lá, vendo todo o céu, toda a glória de Deus, e vendo a impassividade de Deus. Aí no livro de Apocalipse chega uma hora que, até que enfim saiu uma voz do trono. Chega, é agora. Versículo 28. Sansão clamou ao Senhor. 2 vezes aparece Sansão orando para Deus. Aí ele pedindo água, dando uma bronca em Deus, mas aqui ele clama ao Senhor. Essa palavra clamor aqui é uma coisa meio de agonia, de dentro do coração, que a pessoa faz quando está no brejo, está numa situação que precisa implorar. O clamor sempre vem de uma pessoa que entrou num processo de humildade, de falência. Ele fala, Senhor Deus, 2 palavras aqui. O Senhor aqui não é essa palavra que a gente usa assim para Senhor Júlio, que é um termo de respeito, que a gente usa para mais idosos. Não, o Senhor Deus é o Adonai, que ela está muito vinculada com a palavra Yahvé. Isto é, o Deus soberano. O Deus que tem tudo sob controle. Mesmo que a gente pense que Ele não está sob controle. Mas Deus que tem tudo nas suas mãos. Ele é soberano. E Ele tem todo o direito de fazer as coisas do jeito que Ele quer, da melhor forma que Ele acha. Então, nas palavras de Sansão, já vem um reconhecimento de quem Deus é na vida dele. Ele começa a enxergar agora, os olhos estão brilhando. E ele fala, Senhor, Adonai, Elohim. A palavra do Deus Criador. É o Deus que tem direito sobre tudo. É referente ao Deus Trino, ao Deus que criou lá em Gênesis.
é o Deus. Os dois nomes principais pelos quais Deus é chamado. Então, Sansão começa a reconhecer que o grande não é ele. O grande é o Deus que ele tinha uma aliança, que ele menosprezou e ele jogou fora. Ele fala, peço-te que te lembres de mim. Ele não exige, ele não cobra. É um ato assim de pedir misericórdia. Peço que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez. Na outra lá, eu lutei, matei 1000, por acaso eu vou morrer de sede? Aqui não impõe mais nada. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. No final ele tem uma coisinha que parece que dá um tom aqui de vingança. Parece que o propósito é simplesmente uma vingança. Mas a situação que ele está aqui é complicada. Né? Versículo 29. Então vem o golpe fatal, a redenção, tanto de Sansão como da nação de Israel. 29. Em seguida, Sansão abraçou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse, que eu morra com os filisteus. Alguns acham que então Sansão praticou o suicídio aqui. Não, ele é em ambiente de guerra. É quando você acha que o resultado até de você doar a sua vida vai salvar outras pessoas. Então não tem nada a ver com suicídio aqui. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. A oportunidade trágica. Não havia outro meio, não havia outra situação para Deus rasgar os laços de opressão e vínculos que a nação de Israel tinha com os filisteus. Então foi um golpe fatal e final na redenção da vida de Sansão, também na redenção do povo de Israel. Mais uma foto aqui, né? Aí Sansão, tirando só um pequeno movimento de força, Deus o capacitou e ele faz tudo vir a colapso. O próprio Deus Dagom foi botado em terra, virou pó e cinza. O nível da arrogância do ser humano, quando chega a um ponto, o Deus da ira, Deus não reparte a sua glória com ninguém. Quando o homem deposita o seu coração em prol de ídolos, ele vai se tornar igual o ídolo. Não é assim que fala o Salmo? Por que perguntam as nações onde está o nosso Deus? Por que adoram ídolos? Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fabricam e aqueles que o adoram. E vocês já têm ouvido muitas vezes essa frase, né, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós sempre colocamos dependência em algo que pode ser alguma coisa inicialmente bom, alguma coisa necessária, mas daqui passamos a desejar e ter isso como ídolo. Se eu não tiver isso, o que serei da minha vida? Isso pode ser um namorado, pode ser um filho, pode ser esposa, pode ser o esposo, pode ser um trabalho. É quando dependemos daquilo para ser feliz e realizados. E damos glórias a isso. Ou até a nossa própria capacidade. Deus não divide a sua glória com nada. E nós vamos nos tornar iguais àquilo a quem adoramos. Versículo 35, então, algumas vezes já falei aqui, que Sansão, ele provoca um sentimento de ambiguidade. Gideão também, Jefité também. Homens ousados, homens que confiaram em Deus para fazer alguma coisa que talvez nenhum de nós faria. E eles são chamados no livro de Hebreus de heróis da fé. Sansão está lá, Jefité está lá, Gideão está lá. São considerados homens que são exemplos de fé e tiveram a fé salvadora.
Então, essa ambiguidade que algumas vezes olhamos para eles, puxa, que fé, que dependência, que confiança, que ousadia, porque eles confiaram em Deus, que Deus era capaz de fazer aquilo, e eles foram em frente. Não é somente confiar e vamos ver o que Deus vai fazer, não. Eles agiram, eles se colocaram, porque eles sabiam que em determinado momento, naquela caminhada, Deus ia agir. Eles simplesmente ficavam esperando. Não, eles tomaram o rumo em direção àquilo que Deus tinha prometido, tinha falado que ia acontecer. E são colocados como homem de fé. Então, eles provocam esse sentimento de inveja santa. Puxa, eu não sei, esse cara é exemplo para mim, eu nunca vou conseguir isso. Nenhum coach na vida vai conseguir produzir um sentimento igual ao exemplo desses homens. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha o quanto eles são fortes, a gente olha o quanto eles foram fracos. Sansão, você com tanto privilégio, com tanta força, com tanta habilidade, por que você foi fazer isso, meu filho? Como se é? Né? A gente pode fazer uma lista enorme de xingamentos contra Sansão. Chegar ao ponto, Sansão, do povo fazer uma festa de arromba para glorificar o Dagon por sua causa. Sansão, tenha piedade. Pode falar um monte de coisa assim, que essas frases que a gente fala, quando o sentimento é ambíguo, ao mesmo tempo a gente está admirado demais e ao mesmo tempo a gente está, cara, se eu tivesse essa sua habilidade, será que se a gente tivesse a habilidade que ele tinha, a gente faria diferente? Nem tendo, a gente já faz igual, né? E aí o resumo nesse versículo 31, para terminar a história de Sansão, é: então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Ele não sabe direito quantos anos viveu Sansão. Calculando aqui, talvez uns 40, 45, 50 anos. Teve uma jovem que ele quis casar, mas por causa da sua birrinha, frustração, foi embora. E no final ela e o sogro dele foram queimados. Depois ele se apaixona. Depois ele vai atrás da prostituta, está lá no bem bom. Depois ele vai com Dalila. Parece que os olhos dele é um problema sério. Bastava ver e já queria. Mas não fala sobre filhos aqui. Não deixou um legado. Não sei se teve filhos, mas parece que não houve um casamento. E se houve um casamento, ele gostava de pular a cerca. Mas ele não sabe como... E uma das coisas, bênçãos para a nação de Israel, que era considerada uma pessoa abençoada e que tinha o amor de Deus, era quando deixava um legado, os filhos. E Sansão aqui parece que não deixa. Deixa o seu legado no sentido de ele é um herói da fé, uma pessoa que mesmo naquela situação, sentindo culpa, sentindo agora tudo acabou, Deus nunca vai me ouvir, ele, cego, começa a enxergar a glória de Deus, agoniado ali por causa daqueles gritos de Dagon, ele volta para Deus: Deus, deixa eu cumprir a minha missão, por favor, eu preciso do Senhor. E Deus deu a força, ele cumpriu. O que a gente viu na frase aqui é que a graça redentora capacitou o servo inconstante para dar um golpe final no opressor. Tinha toda uma história por trás. Enquanto aqueles depois de Jefté, os 3 juízes que vieram foram autoridades, tiveram filhos que ajudaram eles na governança, mas eles não levaram a nação de Israel a ter cuidado com aquilo que estava surgindo, os filisteus. E chegou a um ponto que a nação de Israel se submeteu aos filisteus. E já estavam contentes. Isto é, assimilaram os filisteus. E os filisteus exerciam poder, vingança, opressão. Então, vamos ficar quietinhos. Deus falou: espera aí, eu não tirei vocês do Egito para viver desse jeito. E aí é que Deus vai atrás de um libertador. E faz todas essas atrapalhadas aqui. E aí termina, né?
que essa graça redentora capacitou, então, um servo inconstante para dar um golpe final no opressor. Só para a gente refletir, talvez até eu gostaria que vocês me ajudassem aqui. Sansão, por incrível que pareça, ele dá várias ideias a respeito da vida de Jesus. É o que nós chamamos no Antigo Testamento de tipologia. A pessoa vive ou é alguma coisa que se torna um tipo de Jesus. A melhor pessoa no Antigo Testamento, que foi uma tipologia de Jesus, é José do Egito. Foi abandonado pelos irmãos e restaura a vida dos irmãos. Moisés é um tipo de Jesus também, por causa que ele libertou o povo da opressão do pecado e levou o povo, deu a vontade de Deus para a nação de Israel. Josué é um tipo de Jesus porque levou o povo para uma terra de descanso. Davi é um tipo de Jesus porque é um homem com o coração segundo Deus. Mas são exemplos, são pessoas falíveis, Moisés, Josué, Davi e Sansão é um deles. O nascimento anunciado. Quais são os semelhantes que você viu assim, que é parecido com Jesus, ou coisa que acontece quase assim, para a gente lembrar, Jesus aconteceu uma coisa semelhante também. Que se lembra? Eu falei já do nascimento. O nascimento de Jesus. Oi? Eu pensei isso também, né? A ideia dos braços abertos. Os dois trouxeram uma redenção com quantas pessoas juntos? Quantos parceiros? Sozinhos. Então a redenção veio, e a redenção veio pela morte. Que mais? Que mais tem alguma comparação ou similaridade com Jesus? Aqui eu coloquei contrastes. Coisa que talvez é parecida, mas é um pouco contraste. É diferente em Jesus. Sansão, ele pediu a Deus para poder matar os inimigos. Jesus salvou os inimigos de Deus. Os dois sofreram zombaria. Através da vida dos dois, Deus foi zombado. Né? Não é isso que acontece? Se você é o Cristo, por que você está aí? Então, Jesus, em alguns momentos, Deus foi zombado por causa daquilo que ele estava passando, daquilo que ele estava vivendo. Enquanto Sansão busca a vingança e cumpriu a sua missão, Jesus ele cumpre a sua missão perdoando, cuidando de João e da sua mãe, pedindo ao Pai para que perdoasse aquelas pessoas que estavam zombando de Deus, porque eles não sabiam que estavam fazendo isso. A ignorância do pecado atravanca o progresso. Né? Tirava deles a capacidade deles enxergarem. Enquanto Sansão estava cego, Jesus tinha uma visão muito mais além do que estava passando. Quando aquele homem do lado de Jesus fala assim, olha, lembre de mim quando entrares no teu reino, Jesus fala, te digo que hoje mesmo estará no teu reino. A visão de Jesus estava muito além do que ele estava passando. Sansão estava cego. Ele só agia pelo ouvir e com um momento de vingança. A redenção de Sansão durou quanto tempo? Foi temporária. Porque os filisteus vão se reorganizar e logo após Davi vai ter várias guerras para subjugar os filisteus. Os filisteus vão ser uma pedra no sapato no reino de Davi. A vitória de Jesus é definitiva. Ele condenou, ele julgou todos os nossos inimigos, a morte, o pecado, as potestades, estão todas condenadas e subjugadas. A história vai continuar até o momento da realização do golpe final. Mas está tudo.
Ele fala em Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Satanás ainda é usurpador, o pecado ainda usurpa, mas um dia será removido definitivamente, por causa da obra redentora que ele fez. Sansão morreu e foi enterrado. Jesus morreu, foi enterrado. Mas ressuscitou. O pecado, a condenação que era contra nós, foi pregada na cruz. E hoje ele reina sobre tudo e sobre todos. O reino dele já existe, mas ainda não. Um dia será estabelecido. E aqueles que o amam, aqueles que creem, dependem dele, creem na redenção dele, estarão salvos para sempre. Enquanto o mundo está dizendo, Dagon é o nosso Deus. Um dia vão ver a ira, a vingança e a glória de Jesus. Então, enquanto Sansão conduziu a vida, segundo seus olhos, segundo o cheiro, segundo o seu nariz, Jesus conduziu a sua vida de acordo com a vontade do Pai. Ele fala, a minha comida, a minha satisfação, a minha busca é fazer a vontade do Pai, custe o que custar. E os resultados da missão é que Jesus está salvando uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva, que proclama as virtudes de Deus. Só uma frase final aqui, o pecado nos cega. Sansão foi cegado pelo pecado, desde o princípio, e aí o pecado cegou ele. O pecado nos cega, nos derrota e nos humilha. Mas Deus vence quando clamamos a Ele com fé. O mundo se alegra. Quando nós dissemos, eu sou filho de Deus, eu confio em Deus, Deus é tudo para mim, Deus é minha salvação, eu terei a vida eterna, eu tenho o perdão de Deus, Deus me perdoou, eu tenho a segurança de viver para sempre com Deus. Quando o pecado vem e nos derruba, não somos nós que somos envergonhados. É a própria pessoa de Deus. Porque com o nosso pecado, com a nossa cegueira, com a nossa humilhação, com a nossa derrota, é como se o mundo entendesse que a nossa mensagem, que as nossas afirmações, que as nossas declarações eram mentira. Nós nos fazemos de mentirosos e nós dizemos que Deus é mentiroso, porque Ele não nos preservou. Então aí Deus entra em cena no determinado momento que Ele quer para mostrar a sua glória, e muitas vezes a glória através da nossa vida. Se não for nessa história aqui, nessa trajetória de vida, um dia o mundo vai ouvir Jesus olhar para nós e falar assim, vinde, benditos do meu Pai. Talvez alguns de nós lá, quando ouvimos essa voz de Jesus, vinde, benditos do meu Pai. Ele está falando para mim? Talvez a gente vai deixar um monte de gente passar na frente, com medo da gente dar um passo na frente e Jesus falando, não chamei você. Muitos de nós vão ter medo. Eu acho, não creio. Por causa de lembrar como a nossa vida foi, como miseráveis, pode ter aquele momento até de dúvida. Será que é para mim? Eu não mereço. Gente, essa é a única certeza que a gente vai ter no momento que Jesus nos chamar. Eu não mereço. Eu não mereço. Nós não merecemos. E aí, sabe o que Ele vai ter que fazer? Chamar por nome. Porque acho que talvez a gente tenha dúvida de até se aproximar dele. Sansão, ele cometeu um erro muito grave, que custou toda essa tragédia no final da vida, mas ainda teve a redenção. É porque ele menosprezou os memoriais. Aquilo que foi memorial da aliança que Deus tinha com ele, ele menosprezou.
Jesus Cristo que nos redimiu e quer que a gente tenha essa certeza da redenção, que é somente e exclusiva pela morte, pelo sacrifício, e é assimilada por nós pela fé, ele também colocou memoriais para que a gente relembre isso, que ele trabalhou por nós, ele lutou por nós, ele levou o nosso castigo, ele levou a nossa condenação. E ele colocou 2 memoriais. O primeiro é do batismo. A gente só faz uma vez na vida. Isto é, quando a gente crê em Cristo e a gente entende que nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele. Temos uma vida nova, somos dele, pertencemos dele. O segundo memorial é a questão da ceia, que envolve essa ideia da comunhão com outras pessoas que também creem em Cristo, que envolve o entendimento de que a vida cristã, nós somos salvos, fomos santificados, mas agora temos que viver em santificação, em confissão de pecados, em pedido de perdão, tanto entre nós como para Deus. É a ideia da vida em comunhão. E se a gente